Estão frente a frente nesta edição da noite Mariana Mortágua e José Eduardo Martins. Muito boa noite aos dois. Mariana, começo por si. Acha que faz sentido perguntar se o Syriza capitulou nestas negociações? Ou não é assim que deve ser vista a negociação? Eu acho que o mais importante nestas negociações e na forma como olhamos para esta Europa hoje é exatamente perceber o que é que isto significa do ponto de vista do projeto europeu. E hoje é mais ou menos consensual, da direita à esquerda, que esta Europa não é a mesma, deixou de ser a mesma. É uma Europa que pôs por escrito a expulsão de um país da zona euro, uma Europa que continua a impor programas impossíveis. É um delírio, este programa é um delírio. 50 mil milhões de euros de ativos postos num fundo gerido pela Comissão Europeia, numa empresa privada. Onde é que se vai buscar 50 mil milhões de euros? Já a comparação foi feita muitas vezes. Todas as privatizações em Portugal, que foi o país que mais privatizou, valeram 9 mil milhões de euros. E por isso, como sem vender as ilhas e mesmo assim se consegue 50 mil milhões de euros? É impossível. Como a austeridade, que não vai fazer mais nada do que rebentar com o resto que sobra da economia grega, como já rebentou no passado. E em cima disto, uma humilhação inaceitável, a não ser pela pura chantagem que foi feita com o governo grego. E por isso o que temos perante nós hoje é uma Europa sem futuro no sentido de respeito pela democracia. Eu acho que isto nos deve preocupar a todos. O que é que significa este passo que a Europa tomou e que a Europa é esta que temos hoje, completamente dominada pelos interesses geopolíticos da Alemanha, em que tudo o resto anda ao sabor destes interesses, com uma posição um pouco caricata, mais uma vez, do Sr. Primeiro-Ministro, que acha que conseguiu colocar uma vírgula num documento a nível europeu e que se coloca em bicos dos pés, como tendo feito história na União Europeia. Aquilo ficará para a história, não é a vírgula que o Sr. Primeiro-Ministro colocou no documento. O que ficará para a história é que o Primeiro-Ministro de Portugal, um país que sofreu muito dos problemas semelhantes à Grécia e à Espanha e à Itália, foi dos poucos governos, o único talvez no sul da Europa, que aceitou uma saída da Grécia da zona euro e que quis, para um país que é tão mais próximo de si do que a própria Alemanha, uma situação pior, mais sofrimento, mais humilhação e mais austeridade. Isso ficará para a história e eu acho que isso sim é inaceitável. Eduardo Martins, que síntese faz deste fim de semana? Acho que basicamente este fim de semana quase só há derrotados, eu acho. Para um pagador de impostos da classe média no sul da Europa, estes últimos dias, estas últimas semanas são de terror e de bastante apreensão com o futuro. Não necessariamente, aliás, discordo bastante de coisas que a Mariana disse e gostava de explicar porquê. Mas no essencial, porque é preciso perceber o que vai acontecer a esta Europa a seguir e quais são as consequências dos últimos 15 dias. Esta Europa que foi construída, está só um bocadinho atrás, só para não nos esquecermos do que é esta Europa. Esta Europa que foi construída contra os extremos pelo centro da política europeia, quando em 1950, 5 anos depois do fim de uma guerra mundial que destroçou a Europa e fez tantos milhões de mortos, basicamente tínhamos o Bloco Soviético de um lado e o resto da Europa do outro. Uma Europa em pânico na primavera de 1950 leva políticos moderados do centro, democratas cristãos, sociais-democratas, a fazerem um projeto político que não tem paralelo na história da humanidade e que nos conduziu a situações que também não têm paralelo na história da humanidade. Não há paralelo nestas 7 décadas, enfim, tristemente interrompidas nos Balcãs, fora da União Europeia, mas não há paralelo para estas décadas todas de paz, de prosperidade, de Estado Social, de férias pagas, de tranquilidade. Seguramente que o que se passa na Grécia, como o que se passa em muitos sítios de Portugal, é muito grave e é muita pobreza, mas não tem comparação com aquelas pessoas, não tem comparação com aquelas pessoas que estão em barcos a caminho de Itália. Os gregos, felizmente, não estão ainda em barcos a caminho de Itália e são todas pessoas que merecem o nosso respeito. Portanto, esta Europa, que é uma coisa muito má, que decidimos demonizar
globalizar é o espaço do mundo mais avançado em termos de proteção dos direitos civis, em termos de proteção ambiental. Era e é, senhora deputada. Não tem nenhum outro para lhe comparar. Não tem nenhum outro sítio no mundo onde tantas pessoas tenham serviços nacionais de saúde a funcionar, assistência médica em condições, segurança na velhice. Isso não existe em mais lado nenhum. E seguramente nunca foi produzido pelo socialismo em lado nenhum. O que o socialismo produziu de mais fiérico é esta pujante economia chinesa que ainda nos vai dar muito mais trabalho do que propriamente nos está a dar aqui na Europa. Mas que é mais produzida pelo governo português do que pelo Bloco de Esquerda, o que é interessante, eu ouvia com toda a atenção não é? até ao fim, tenho muito gosto pelo debate, mas se me deixar acabar o argumento, talvez depois o possa rebater na sua integridade e valha mais a pena. Esta Europa tem regras e é construída pelo centro. Foi construída por um centro de paz. Se nós dependêssemos dos senhores de Tsipras e das senhoras Le Pen, que no fundo têm sobre o euro e sobre a integração europeia a mesma posição de base, se a Europa fosse feita pelos marxistas e pelas pessoas à direita, se não fosse o centro moderado que durante 70 anos lutou para que houvesse paz e prosperidade na Europa, não havia a Europa. Portanto, não deixa de ser irónico serem os marxistas agora a encherem a boca com a defesa do projeto europeu que há 70 ou 80 anos atrás, se tivesse dependido deles, nunca teria acontecido. Esta Europa, de facto, este fim de semana, decidiu, perante uma proposta, que vamos lá ver uma coisa, o que é há de diferente, esta austeridade foi proposta pela Grécia, vamos lá ver o que é que aconteceu. Há um primeiro-ministro grego que há 15 dias rejeitou uma proposta que era melhor do que esta, foi para um referendo e fez esse referendo apenas porque sabia perfeitamente que tinha um país endividadíssimo, onde nos bancos não há 1.000 euros por cada cidadão e ia ter que aceitar condições draconianas para receber dinheiro. Mas preferiu reforçar a sua posição política interna. Despachou o seu número 2, num golpe clássico do marxismo. Hoje está, aliás, uma das razões de preocupação é saber se isto está tudo acabado, porque hoje é metade do Syriza que ameaça não aceitar o acordo que foi feito pelo senhor de Tsipras durante este fim de semana. E, portanto, imaginar que isto acabou por aqui, ainda faltam 48 horas para o Parlamento grego aprovar coisas. Mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Deixe-me só dizer uma coisa sobre o programa, só para dizer uma coisa. A humilhação deste fim de semana, que de facto era, do meu ponto de vista, face ao que geoestrategicamente está em causa sobre o futuro da Europa, desnecessária e não devia ter sido imposta à Grécia. Tirando a necessidade de encontrar um fundo que vai ficar, como diz o Sr. de Tsipras, como grande vitória sua, a ser gerido na Grécia, tudo o resto são questões de garantia. A Europa mexeu muito pouco ou nada no programa que o Sr. de Tsipras apresentou e que apresentou a troco de uma reestruturação da dívida que não ficou escrita nem garantida em lado nenhum, que é outra falácia que também convém desmistificar. Porque há muita gente na direita, como é o meu caso, que, partilhando as contas que a deputada Mariana Mortágua e o professor Cavaco Silva tantas vezes fazem sobre o que é preciso para cumprir o Tratado Orçamental, também acham que o Tratado Orçamental é um documento à espera de ser reformado, mas só pode ser reformado pelo centro, como se provou durante as últimas semanas. A Europa só se constrói quando passa de ter 6 ou 7 assentados à mesa para ter 27, só se constrói com paciência e moderação. E todas as democracias da Europa, as outras 18 democracias do Eurogrupo, são tão legítimas como a democracia grega. Temos todos democracia há muito tempo. O que concluímos aqui, tomando o balanço no seu raciocínio, é que não há espaço nesta Europa para governos que não sejam do centro. Eu acho que não há espaço para um reformismo que não seja do centro. A Europa construiu-se a partir do centro e é no centro que se reforma. Sim. A menos que não precisem do dinheiro dos outros. Não precisando do dinheiro dos outros, podem fazer o que lhes apetece do seu. Precisando do dinheiro dos outros, é nesse centro onde as decisões se tomam que o Sr. de Tsipras acaba por ter que aceitar ou propor, depende da perspectiva, aquilo que acabou por propor este fim de semana em Bruxelas. Eu estou um bocadinho desiludida. A caricatura de Eduardo Martins pode ajudar uma direita simplista, odiadora de marxistas, mas não é propriamente muito útil este debate e tem muito pouco contacto com a realidade. Primeiro, tirar o exemplo da China ou da Angola como exemplos de socialismo é um bocadinho, para já, revela até algum desconhecimento sobre quais são os que a senhora deputada já agora também agradecia que não me interrompesse com o mesmo respeito que conferi. Revela algum desconhecimento sobre quem apoia a China e o regime angolano em Portugal, o governo português, o PSD, por exemplo, ao contrário do Bloco de Esquerda, que sempre criticou
criticou e continua a criticar, não, reconhecendo a falta de democracia em Angola. Por falar nisso, foi um episódio há pouco tempo, um voto de condenação pela falta de democracia em Angola, que foi proposto pelo Bloco de Esquerda e foi rejeitado pelo PS, pelo PSD, pelo PCP e por todos os outros partidos com assento parlamentar. Portanto, acho que podemos encerrar este assunto e essas acusações fáceis. Relativamente à Europa e à análise que fazemos da Europa, também é simplista, obviamente, fazer estas leituras do Estado Social e sobre quem construiu o Estado Social. O Estado Social constrói-se por um centro no poder, é verdade, por oposição ao socialismo e com medo do socialismo real, o qual eu não defendo, mas com medo do socialismo real, e também pelas justas aspirações dos trabalhadores e das populações a nível europeu. E construir um Estado Social que hoje está em causa pelas mãos das políticas de austeridade. Porque também que se calhar convinha, se vamos falar de história, pensar o que é que causou a Segunda Guerra Mundial e o que é que se construiu depois da Segunda Guerra Mundial, tendo aprendido com ela. Uma crise financeira causada pela desregulamentação dos mercados financeiros e pelo sobrepoder da especulação, a humilhação da Alemanha às mãos de um tratado e de uma humilhação de guerra. Foi a hiperinflação. Sabe que a hiperinflação vem de muitos sítios. E políticas económicas desreguladas, tudo isto conduziu um caldinho à Segunda Guerra Mundial. A prosperidade de que fala depois da Segunda Guerra Mundial também veio com uma aprendizagem. É preciso controlar mercados financeiros, é preciso ter Estado Social, é preciso não humilhar as pessoas, não as pôr a funcionar e trabalhar apenas para mérito ou para benefício dos mercados financeiros. É isso a Europa, exatamente. Isso está em causa com este plano que foi posto à Grécia, está em causa com a falta de democracia. O plano foi proposto pela Grécia, foi revelada. Foi proposto pela Grécia. Está em causa com a falta de democracia que foi revelada pela União Europeia. Eu lamento informar, mas quem está ao centro hoje em dia é o Syriza. A posição sensata hoje em dia... A posição sensata hoje em dia é do Syriza, que tem uma dívida de não sei quantos mil milhões à frente, que já agora foi criada para salvar o sistema financeiro, e era bom que isso ficasse também claro, porque na altura em que o sistema financeiro investiu de forma especulativa nas dívidas públicas de vários países e cobrou um prémio de risco de 30% ou de 20% caso o país falisse, depois, quando o país não conseguia pagar, deveria ter assumido as perdas. E não assumiu. Porquê? Porque os governos não quiseram que assumisse. E salvaram a banca pagando a dívida pública à banca. E nunca perguntaram nada aos cidadãos europeus se queriam ou não queriam que essa dívida fosse paga. E por isso esta narrativa sobre o dinheiro dos contribuintes de repente serve para salvar os gregos que são os preguiçosos, tem muito que se lhe diga, porque já muito dinheiro dos contribuintes serviu para pagar à banca. Portanto, também podemos pôr essa questão de lado. E vamos à questão essencial, que é... O Syriza está ao centro, na sua opinião, neste momento, mas está nos antípodas daquilo que foi até há 15 dias. Claro, o Syriza vamos clarificar aqui a questão. Este plano de austeridade, este plano que foi até ver aceite pelo governo grego, é um mau plano para a Grécia. Vai afundar a economia grega, vai destruir mais direitos sociais, vai levar mais pessoas à pobreza e não vai pagar a dívida pública. É um mau plano para a Grécia e humilha um país. É um mau plano para a Grécia. E não há forma de defendê-lo. Não há nenhuma forma de defendê-lo. E eu acho que o tempo mostrará mais uma vez que o plano falhou. E depois temos direito a perguntar quem é responsável pelos planos que falharam no passado. Não há responsáveis? A Troika não tem responsáveis? A União Europeia não tem responsáveis por todo o desastre que foi feito na Grécia? Ainda se protegem os governos de direita que estiveram na Grécia até este governo? O mal da fita é o Syriza e os perigosos marxistas deste mundo? Eu acho que precisamos de um bocadinho mais de seriedade neste debate, até porque o debate é sério. E se não temos algum cuidado pela forma como analisamos esta situação, corremos o risco de amanhã não ter nem euro, nem moeda, nem União Europeia, porque pode acontecer os povos da Europa não estarem dispostos a viver nesta falta de democracia. É o que já aconteceu, Sra. Deputada. E pior. É o que já aconteceu. Claro, sabe o que aconteceu este fim de semana? É que houve 17 democracias, 18, que disseram à 19ª que essa 19ª democracia não era mais importante que as outras. E que este progresso que se construiu no centro, construiu-se respeitando regras. Regras. É a coisa mais simples do mundo. É aquilo que ensinamos às crianças, aquilo que ensinamos sempre que queremos que alguma coisa funcione. É preciso regras. Regras, de resto, aceitas pela Grécia como por todos os outros, quando aderiram aos tratados, quando pediram empréstimos, tudo mais, sabe? O problema é que, infelizmente, eu não me ouvi uma única vez dizer, e não o porá nas minhas bocas, que este é um bom plano que vai salvar a Grécia. Então, porquê é que está a defendê-lo? Mas eu ouvi-me defender o plano. Parece-me que sim, claramente. Não ouvi criticá-lo, pelo menos.
Sr. Deputado, é o que dá nós virmos aqui, sentamos com a nossa convicção e não ouvimos os outros. Eu procuro ouvir os outros. Não, eu não defendi o plano. Eu acho que isto está a correr mesmo muito mal, por uma razão. Porque eu acho que um país que perdeu 26% do produto interno bruto, e foram vários os países que estiveram sobre assistência financeira, e nem todos, aconteceu o mesmo. Um país que pura e simplesmente não conseguiu alterar nada na sua balança de exportações, o meu receio sobre o futuro não conseguiu alterar. Não, por favor, repita, que é para eu poder registar. A Grécia tem uma balança comercial equilibrada. Conseguiu equilibrar a balança comercial, tal como Portugal. O que eu estava a dizer era que a Grécia não conseguiu fazer exportar, não conseguiu fazer aumentar as suas exportações e, portanto, tem, ao contrário de todos os países que estiveram sob assistência, uma incapacidade de exportar para fazer equilibrar a sua balança de pagamento. A Grécia tem uma balança comercial equilibrada, lamento informal, não sei, se calhar também não se informou antes de vir, mas tem uma balança comercial equilibrada. É fácil, isso é tudo googlável quando acabarmos os dois de debater, é facílimo. Ainda a semana passada estiveram aqui vários economistas exibindo os gráficos todos, comparam de várias fontes o que diferente aconteceu. Na Grécia desapareceu 26% do produto interno bruto, cá desapareceram 6%. E sabe, eu vou-lhe dizer uma coisa que talvez a surpreenda, mas que a mim me entristece muito, é que eu que achava que geoestrategicamente devíamos pagar o preço de aguentar a Grécia, e já o disse aqui mais do que uma vez, acho em simultâneo que já não há maneira de fazer os gregos sofrer menos dentro do euro. Estou a tentar dizer isto com cuidado, porque não tenho nenhum desejo que saiam do euro, mas estou consigo. Este plano que o Syriza aceitou e que vai querer aprovar no Parlamento nestes próximos 2 dias, dificilmente permitirá à Grécia pagar a dívida, e nessa medida eu acho que nós só estamos a adiar no tempo um problema que não estamos a conseguir resolver. Que é? Que é basicamente o de não parecer isso não está previsto nos tratados e, portanto, tem que haver uma revisão dos tratados. É por isso que nunca mais ninguém toma nenhuma decisão sobre isso. Mas eu não vejo, sinceramente, como é que a economia grega pode recuperar com este plano. Eu nisso estou de acordo com a Sra. Deputada. Não vejo onde é que vai buscar os 50 mil milhões de euros, acho que isso é uma ilusão. Não vejo onde é que vai pagar mais estes 86 mil milhões de euros. E isso vai levar a um ponto em que vai ser preciso, com a mesma democracia com que se fez um referendo na Europa, perguntar a todos os outros, que dentro do euro são pelo menos mais 17, com a mesma democracia, com a mesma liberdade. Se as pessoas, nós, por exemplo, desde que estamos na União Europeia, é a primeira vez que nos acontece ajudarmos a pagar a dívida dos gregos na história. Que eu me recordo, nunca Portugal foi chamado a pagar contas dos gregos. É a primeira vez, é por estarmos na União Europeia. Se formos fazer, a Sra. Deputada vai-me dizer que já pagámos contas dos gregos no passado. Não, vou-lhe dizer que esse discurso é perigoso. E é pouco sério. Bom, isso já é um qualificativo seu, que eu tenho que respeitar, porque respeito todas as opiniões. Eu acho que é pouco sério é andar a fazer de conta que só havia uma democracia no euro e não perceber que o que se conseguiu de frágil neste equilíbrio a 27 precisa de ser mudado por dentro e não mudado por fora, porque por fora, como se acabou de provar, aos olhos de toda a gente. Porque se há aqui um jogo político, também é o jogo político dizer às senhoras Le Pen da Europa que não podem dar cabo do euro de qualquer maneira. E se havia aí alguma coisa de político a ensinar, e se os socialistas europeus são os primeiros a gabar-se do sucesso que acham que vai ter este acordo, que foi celebrado com a Grécia, é basicamente porque mais preocupados com o Syriza estão preocupados com a extrema-direita, porque basicamente quando se implode o centro a única coisa que cresce são os extremos e não se cresce com paz para ter progresso e poder redistribuir. Bom, o plano é mau. A austeridade vai destruir a economia grega e não vai permitir pagar a dívida. Então ficamos a perguntar, e resta-nos perguntar, porquê é que está a ser imposto? Porque se o plano é mau, a austeridade é má, destrói a economia grega e não paga a dívida, só resta uma explicação. Está a ser imposto como forma de humilhar a Grécia, criar um conflito e, se possível, tirar o Syriza no poder para que possamos, mais uma vez, colocar qualquer primeiro-ministro fantoche que cumpra o diretório alemão ou o diretório da União Europeia. Mas eles não têm democracia na Grécia, não elegeram esses primeiros ministros que a senhora deputada chama fantoches. Não, é que o Syriza foi eleito, isso bem tem encomendado as leis europeias. Desde que os corneios foram embora, eles são tão livres de votar como nós, não é? Eu deixei de terminar e agradecia que também me deixasse. Segunda questão que eu acho que é importante. A Grécia não quis, não incumpriu, não queria propor nenhum incumprimento. O governo de Syriza sempre o disse, que avaliava a dívida
e que, uma vez que a dívida não vai ser paga, mais vale fazer uma reestruturação e pagar uma parte da dívida, dando condições ao país para crescer, sempre disse que não queria rejeitar as metas e a disciplina orçamental, tinha uma forma diferente de o fazer. Sempre o disse. E, portanto, já só falta dizer que o Syriza está a fazer o mesmo que prometeu nas eleições. Quem cumpriu todas as metas da União Monetária foi a Troika, e foram os países que estiveram sob a Troika, que nunca cumpriram quaisquer, mas já não pagaram a dívida nem reduziram a dívida. Depois não cumpriu nenhumas metas do Tratado de Maastricht, dentro do Tratado Orçamental, nem vão cumprir as regras do Tratado Orçamental. Ninguém cumpre nada das regras da União Monetária porque elas não são cumpríveis. E por isso dizer que o Syriza foi o único partido a não cumprir é falso. É falso. Para já, por Tratado Orçamental, muito pouca gente cumpre. Em segundo lugar, porque as próprias regras do Tratado de Maastricht foram mais do que violadas por diversos países ao longo do tempo. A Grécia não estava a pedir nenhum favor. A Grécia tinha um plano económico, um plano orçamental que apresentou, e o que estava a pedir era condições em igualdade de circunstâncias em termos de política monetária e de presença dentro do espaço europeu. E que se comprometia a ter, isso estava nos planos, comprometia-se a ter disciplina orçamental, tinha uma forma diferente de lá chegar. Por isso é que se dizia que a diferença entre as medidas propostas pelo governo grego e as medidas propostas pela União Europeia eram de 0,7% do PIB. Deixa-me só tentar perceber. De qual é que estamos a falar? Das da semana passada ou das do dia das eleições? Estamos a falar do plano há 3 vezes atrás, provavelmente. Há 3 semanas atrás. Aquele plano grego que a União Europeia não aceitou antes do referendo. Esse plano que tinha 0,7% esse de 87 mil milhões de euros em 2 anos de austeridade, 90% pelo lado da receita, era diferente do orçamento de Estado português em 2013 no quê? Que vale a pena, falar por cima de mim não me vai desconcentrar, eu vou ainda assim acabar o último argumento. Eu vou repetir-lhe a pergunta, se tiver a oportunidade. Retirando, eu responderei com todo o gosto. O último ponto que me parece importante, que é esta ideia de comparar o Syriza à Le Pen, a extrema-direita à extrema-esquerda, como se fossem comparáveis. Não são comparáveis. Não são comparáveis ideologicamente, politicamente, pelas suas propostas. Não são comparáveis, mas também não são comparáveis numa coisa. Não vale a pena dizer que o plano do Syriza e do governo grego sempre foi contra o projeto europeu e contra o euro. Eu acho que isso foi uma mensagem que foi tentada passar ao longo de todo este tempo, quando, na verdade, hoje é muito mais claro que quem sempre quis expulsar a Grécia, humilhar este governo e provar que este governo não poderia sobreviver dentro do euro foi a Alemanha e foram as instituições europeias, e que se há coisa que este governo mostrou até ao limite que eu devo dizer nem concordo, foi que ia e queria permanecer dentro do euro. E por isso não me parece que ainda seja possível dizer que o plano escondido do Varoufakis e do Syriza e deste governo radical marxista sempre foi destruir a União Europeia, a zona euro, e sair da zona euro. Acho que isso não faz nenhum sentido. A sua dúvida é... Eu nunca disse isso, até porque não acho que tivessem capacidade para isso, para lhe dizer com toda a franqueza. A minha dúvida é esta. Esse plano, portanto, há 3 semanas, o tal que tinha 87 mil milhões de euros e que passou pela vergonha de até o FMI se permitir sugerir mais cortes adicionais na despesa, o que convenhamos que não é uma coisa agradável para quem tem na coligação líder de um partido de extrema-direita e a meio de uma crise humanitária do seu povo se propõe ir a Moscou comprar material bélico. De facto, há uma coerência extraordinária para quem quer pertencer a um bloco, fazer dele parte, ser com ele solidário, estar integrado na Europa é uma maravilha. Eu só não estou a perceber. Em 2012, quando se preparou aqui o orçamento de 2013, e se fizeram exatamente as mesmas coisas, o rescalonamento dos escalões do IVA, quando se cortaram as pensões mais altas, quando se fizeram privatizações, quando todas essas coisas aconteceram para o orçamento de 2013, vinha aí uma catástrofe. Mas isso é só uma catástrofe pelas mãos da coligação da direita, quando é proposto pelo Syriza é uma bênção destinada a cumprir os tratados? Era só essa a minha pergunta. Ouvi-me defender o plano apresentado? Eu acho que não defendi. A única coisa que eu disse é que a má-fé das instituições europeias é provada, uma vez que nós chegamos à conclusão que a diferença entre o plano proposto pelo Syriza... A boa-fé foi convocar um referendo para 4 dias depois dizer o contrário, Sra. Deputada. Isso é que é boa-fé, isso é que é democracia. Eu, sinceramente, acho que isso é basicamente usar para fins de legitimação política interna o sofrimento de um povo que há 15 dias faz fila nas caixas de multibanco. E isso, sinceramente, é tudo o contrário do que ajuda a mudar o que precisamos de mudar. Terminou? Obrigada. A má-fé das instituições europeias em rejeitar um plano e fazer
criando divergências num plano que tinha 0,7% do PIB. Não, temos que escolher. Ou o Syriza cria uma borla dos contribuintes europeus e queria levar montes de dinheiro e desrespeitar todas as regras europeias, ou o Syriza cria uma borla. Vamos escolher. Ou o Syriza cria uma borla para ter a sua festa na Grécia, com Estado Social para todos, transportes públicos de graça e saúde para todos, imagine-se, ou então o Syriza apresentou um plano de austeridade igual ao orçamento de 2012 em Portugal. Agora, não podemos atacar o Syriza pelas duas coisas, que foi exatamente o que aqui fez nos últimos 5 minutos. Repare, primeiro acusa o Syriza de querer uma borla e a seguir acusa o Syriza de apresentar um plano de austeridade. Não, eu estou-lhe a dizer é que as situações já não são comparáveis. Porque em momentos diferentes talvez seja possível. No mesmo debate torna-se um bocadinho incongruente usar ambos os argumentos. Em segundo lugar, aquilo que parlamentar não me aquece nem me arrefece, está a ver? Em segundo lugar, porque em bom rigor, aquilo que eu lhes acabei de explicar antes disso é que um país que perdeu 26% do PIB não está na mesma situação que outro que perdeu 6%. E nós cá comemos o pão que o diabo amassou, mas hoje não estamos na situação da Grécia. E a Grécia está na situação em que está. E são tão livres e democráticos de eleger os seus governos nos últimos 3 anos. Senhora deputada, quem os gregos quiseram. Não, mas estou-lhe a perguntar quem os gregos quiseram. Se há uma coisa que é manifesta é que a situação grega nos últimos 6 meses conseguiu deteriorar-se e muito. Não é que estivesse boa, mas conseguiu a proeza de se deteriorar. Mariana Mortágua, esgotamos o tempo deste frente a frente. Muito obrigada aos dois. Obrigado.